Olá de novo. Gente, nessa gravação eu vou estar falando para vocês, né, as respostas do exercício de aplicação do módulo 16, que é na página 345, apostila 3, e do módulo 17, tá? Módulo 16 são aparelhos de medidas elétricas. O 1 eu já fiz com vocês, então eu vou estar falando o 2 e o 3. E do 17 qual que é o nome? Circuitos residenciais. Aí eu vou estar passando também a resolução aqui nessa gravação, tá? Peguem a apostila de vocês, acompanhem, leiam os enunciados primeiro e aí acompanhem a resolução logo depois, tá? Essa parte, esse vídeo, não é importante para a aula dessa semana. Então, foca primeiro no vídeo da aula. Se sobrar tempo, assiste esse e vai para a live. Se não, vê o vídeo da aula e já pula para a nossa live, tá? Essa resolução do exercício de aplicação vai estar disponível para vocês, ou depois, decorrer da semana, vocês me gritem também, tá? Então, não é o foco principal essa gravação aqui. Então, módulo 16, aparelhos de medidas elétricas. Então, é multímetro, amperímetro, voltímetro e usímetro da vida, tá? Exercício 1. Se eu não me engano, eu fiz já, então já vou começar direto no 2, tá? A resolução do exercício 2. O que pede exercício 2? O exercício 2, ele dá esse circuito aí, ó, no circuito mostrado. A figura abaixo, mostrado na figura abaixo, a leitura do amperímetro é a mesma, estando ambos os interruptores abertos ou fechados. Então ele quer dizer o seguinte: se eu abrir ou fechar os interruptores, meu Deus, o que é interruptor, meu Deus? Isso é interruptor, ó. Isso é interruptor, isso é interruptor. Aqui ele está mostrado aberto, fechado é quando esse risco preto não deixa lacuna. Então, está um ponto ligando ao outro, um ponto ligando ao outro. Então, aberto, aberto. E aí ele diz que a corrente que aparece no mostrador do amperímetro é a mesma, se está aberto ou se está fechado. A pergunta é, qual o valor da resistência R indicado no amperímetro? Vamos pensar somente antes de resolver, não é muito relevante, mas é importante para ficar clara a questão de interruptor. Vamos supor essa situação aqui, que eu tenho os dois interruptores abertos. A corrente que sai daqui do meu gerador vai passar pela resistência de 100 ohms, vai subir. Chega nesse ponto, ela não atravessa a resistência R, porque está aberta a chave. Então, ela vai toda para cima, passando por 50 ohms, passando pelo amperímetro, chega nesse ponto, ela continua, chega nesse ponto, ela não desce, porque está aberto aqui, corrente não pula, ela não chega nesse ponto, faz cluck, não, ela não pula. Está aberto, não fecha circuito, ela continua, passa por 250 e volta até 8 volts, tá? Agora, se eu fecho as chaves, aí é outra história. Então, vamos supor que eu feche somente essas duas chaves. Então, fechei, clique. Fechei, clique. A minha corrente sai do meu gerador, passa por 100 ohms, chega aqui nesse ponto. Aqui ela vai se dividir. Um pedaço atravessa R, outro pedaço atravessa 50. Nesse caso, elas vão estar se encontrando aqui nesse ponto depois do amperímetro. Feito isso, ela vem toda para cá. Como essa chave está fechada, ela vai descer por esse percurso até atravessar o gerador novamente. E nenhuma corrente vai passar por 250 ohms. Porque como nesse trecho, quando a chave está fechada, não tem resistência, ela vai preferir seguir toda por esse caminho do que por aqui, tá?
Então, eu quero saber qual o valor da resistência R indicado na figura. Beleza. Como que eu faço isso? Eu acho que um bom caminho para fazer isso, primeiro de tudo, é encontrando o valor da corrente. Esse valor da corrente, eu vou estar encontrando ele pensando quando eu tenho as chaves abertas. Lembra? Quando eu tenho a chave aberta, a corrente atravessa o gerador, passa por 100 ohms, sobe, não vem para cá. Ela passa por 50, depois vai indo, vai indo, vai indo, passa por 250 e volta para o gerador. Ou seja, quando eu tenho as duas chaves abertas, eu tenho um circuito com 3 resistores em série, 100, 50 e 250. E como eles estão em série, a resistência equivalente é a soma direta dos valores. Então, 50 mais 250, 300, mais 100, 400. Com isso, eu acho o valor da minha corrente. 8 é igual a 400 vezes I. Primeira lei de Ohm, URI. 8 igual a 400 vezes I. Ou seja, passo 400 dividido, a corrente é de 0,02 amperes. Ok? Eu achei o valor da corrente, mas tá, por que eu achei o valor da corrente? Ó Deus. Porque ele fala o seguinte, que a leitura no perímetro é a mesma, independente se está aberto ou está fechado. Então, se agora eu fechar as chaves, a corrente que vai estar marcando aqui vai ser exatamente igual a 0,2 também. Não pode ser diferente, tem que ser a mesma coisa. Ou seja, com os interruptores fechados, a resistência de 250 vai sair do meu circuito, ela não vai contar. Lembra que eu falei lá no começo? Se eu fecho essa chave aqui, a corrente elétrica vai preferir vir toda para cá, que não tem resistência, do que vir para cá, onde ela vai ter resistência. Então, esse cara, esse trecho, ele entra em curto. Eu ignoro ele, eu ignoro. Então, fechei as duas chaves, esse pedaço não conta mais, tá? Como eu sei que o amperímetro ele marca uma corrente de 0,2, quando as duas chaves estão fechadas, eu vou calcular a tensão, a DDP, para essa resistência. Porque a corrente eu sei quanto que vale aqui no amperímetro. É 0,02. Então, a tensão vai ser U igual a R 50 vezes 0,02. Ou seja, a DDP aqui é igual a 1 volt. É 1 volt. Interessante. Sendo assim, então, a resistência R, como ela está em paralelo, ó, voltando, aqui não está em paralelo, 50 não está em paralelo a R, quando eu tenho circuito associação em paralelo, a tensão em uma linha é igual à tensão em outra. Então, se aqui é 1 volt, aqui também vai ser 1 volt. Opa, peraí que bugou, meu Deus, bugou tudo. Pronto, desbugou. É 1 volt e a resistência de 100 ohms é submetida a 7 volts, então. Opa, voltando aqui. Ó, o que eu quis dizer? Se aqui mede 1 volt, se aqui a DDP é 1 volt, eu preciso ter uma DDP em 100 ohms que, somado a 1, dê 8 volts. Lembra? Sempre que a corrente passa por uma resistência, eu tenho uma queda de tensão. A tensão total do meu circuito é 8 volts. Então, se aqui é 1, para 8, em 100 tem que ser igual a 7. Eu não conto tensão em 250, porque ele está fora do circuito, não passa corrente por ele. Isso é muito, muito importante ficar sempre claro na cabeça.
a tensão do meu gerador e a tensão total. Agora, eu posso achar essa tensão total pela primeira lei de Ohm ou somando as tensões em cada resistência que eu tenho. Então, é 8 volts, então tem que ter esses 8 volts distribuídos para cada resistência. Como aqui é em paralelo, vai ser 1 volt em toda essa malha aqui. É 1 volt para toda essa malha. Não é 1 volt para 50 e 1 volt para R. Não, não. É 1 volt para ambos. Para ambos. Quando eu vou falar de voltagem, em circuito em paralelo, significa, eu vou considerar isso daqui como se fosse uma coisa só, valendo 1 volt. Tá? Então, se aqui vale 1 volt, aqui tem que valer 7 para dar os 8 volts da bateria. Então, assim, a resistência de 100 ohms, ela possui uma tensão, uma DDP de 7 volts. Calculando, então, a corrente total do meu circuito, eu tenho que 7 volts igual a 100 vezes I. Então, a minha corrente é 0,07 amperes. Tá, mas por que isso? Por que calculei essa corrente total agora? Ó Deus. Porque a corrente não se divide quando chega naquele nó. Então, a corrente total é 0,7, que é igual à corrente I, que passa pela resistência R, Rão, que eu desconheço, mais 0,02, que é marcado no amperímetro. Então, essa corrente I é igual a 0,05 amperes. Entendeu a ideia? A ideia foi que eu achei a corrente que passa pelo amperímetro, 0,02. Agora eu calculei a total, foi aquele 0,07. Por quê? Porque quando a chave está fechada, ela se divide. Um pedaço vem para cá, um pedaço vem para cá. Quanto vem para cá eu sei, 0,02. E quanto vem para cá, que atravessa o errão? Vai ser a diferença entre 0,2 e 0,7, que é igual a 0,05. Ok? Portanto, quanto vale a resistência Rão ali? Quanto que ela vale? Primeira lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. Ó, paralelo, então a tensão é a mesma. 1 volt igual a resistência desconhecida, R, vezes a corrente que passa por ela, 0,05. Então, a minha resistência R é de 20 ohms. Ok? Opa. Então, resposta 20 ohms. O exercício 3, a alternativa é a B. Eu acho que já tinha falado para vocês. Tá? E agora o módulo 17. Circuitos elétricos residenciais. Página 347, apostila 3. Tá? Exercício 1 do módulo 17. Olha, até dei spoiler. Ignore o que está aí. Finjam que não estão vendo nada. No exercício 1 do módulo 17, ele dá uma figura lá. Eu tenho uma tensão de 120 volts marcado na figura. Eu tenho uma resistência igual a 28 ohms marcado na figura. E eu tenho duas marcações, L1 e L2, que são resistências. E uma chave S que está aberta lá embaixo da figura. Repara, está aberta lá. Ele fala aqui, com a chave S aberta, posição desliga, não passa corrente elétrica pela lâmpada L1. Sim, isso é verdade. Quando ela está aberta, eu não fecho um circuito com L1, então eu só vou ter um circuito em série, onde o 28 se soma a resistência L2, aí ele continua, fechando a chave S, a corrente elétrica começa a passar pelas duas lâmpadas, L1 e L2. Elas acabam ficando em paralelo. E aí ele complementa. Sendo as lâmpadas idênticas, então L1 e L2 são idênticos.
cujo valor nominal é 100 watt e 120 volts. O valor da corrente elétrica que passa por cada lâmpada com a chave fechada é D. Isso é informação importante o que ele falou, gente. Ele fala que as lâmpadas são idênticas. Por quê? Porque se elas são idênticas, elas possuem inclusive a mesma resistência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com essa figura pensando na chave ligada. Chave ligada, eu vou ter L1 e L2 em paralelo, acesas, sendo percorridas por correntes. Por que isso? Porque eu sei que o valor nominal delas é 100 watts, 120 volts. Como é uma associação em paralelo, vai ser 120 volts, tanto para a lâmpada 1 quanto para a lâmpada 2. A tensão é a mesma. O que eu vou fazer? Eu vou estar calculando a resistência equivalente dessa associação em paralelo, utilizando a expressão da potência. Ó, apareceu potência para vocês agora. Vocês não tinham visto isto antes. Cara de espanto. Oh! Potência é igual a U ao quadrado sobre R, onde a potência vai ser o 100 watt igual a tensão de 120 ao quadrado. Essa tensão não é a tensão da figura, é a tensão da lâmpada, 120 volts, que por coincidência é a mesma, tá? Dividido por R, onde esse R vai ser a resistência de cada lâmpada, tá? Ou equivalente, a resistência de cada lâmpada. Sendo assim, multiplicando em cruz, né? Fica 120 ao quadrado, dividido por 100, eu vou chegar em 144 ohms. Mas como essas duas lâmpadas estão em paralelo, esses 144 ohms equivale a uma resistência equivalente entre elas. Sendo assim, e elas são idênticas, o valor da resistência de cada lâmpada é exatamente metade. 144 dividido por 2, que é igual a 72. Tá? Cuidado com isso. Esse valor esse valor de 100 watts que ele deu para vocês, valor nominal é 100 watts, ele está se referindo, no caso, à potência dissipada pela associação em paralelo dessas lâmpadas, tá? Acabou ficando um pouco confuso nessa parte, mas considerem como sendo em paralelo. E aí, no caso, essa resistência é a resistência equivalente, ok? Então, a gente achou a resistência de cada uma das lâmpadas, 72 ohms. Próximo passo. Eu vou abrir a chave. Abrir ela. Por que eu abri a chave? Porque eu quero calcular a corrente. Se eu quero calcular a corrente, eu vou pegar o que é mais simples para nós, né? Então, eu vou fazer L2, que é 72, mais aquela resistência de 28, porque quando a chave está aberta, eu tenho o circuito em série. Então, 72 mais 28 igual a 100 ohms. Sendo assim, a corrente total no circuito é U igual a R vezes I. A tensão do circuito é 120 volts, igual a resistência equivalente, 100 ohms vezes I. Então, a corrente total no circuito é 1,2 amperes. Mas, quando a chave está fechada, essa corrente vai se dividir e dividir igualmente. Metade vai para a lâmpada L1 e metade vai para a lâmpada L2 quando a chave está fechada, ou seja, 0,6 amperes em cada lâmpada. Repito e reforço, esse 120 volts é da figura, esse 120 volts é o da lâmpada que ele dá no enunciado. Se na figura aparecesse 220, eu teria colocado 220 aqui, ok?
Esse exercício é meio confusinho, ele é meio chato. Ele deixa muitas coisas, não é muito claro. Tanto que é do sistema COP, não é de vestibular, nada. Então, não levem muito a sério essa questão da interpretação dele, tá? Que ele fala. É meio confuso, realmente. Em alternativa E, né? Alternativa E, 0,6 amperes. Exercício 2. Uma fábrica tem 30 lâmpadas idênticas, instaladas em paralelo, cada uma com as especificações. 30 watts e 110 volts. Então, são 30 watts e 110 volts para cada lâmpada. Para a proteção desse circuito, existe um disjuntor que pode suportar até 10 amperes. O que significa isso? Se a corrente for acima de 10 amperes, o disjuntor ele corta a corrente no circuito para proteger. Então, cortou corrente, o circuito morre, as lâmpadas apagam. Aí ele pergunta, preocupado com o dimensionamento do circuito, o gerente da fábrica ele calcula que esse circuito está com 3 lâmpadas a mais do que o suportado, está com 5 lâmpadas a mais, ou suporta ainda 3 lâmpadas, ou suporta ainda 5 lâmpadas. Então, que o exercício espera que a gente faça? Que a gente descubra se tem lâmpada em excesso ou lâmpada a menos no circuito dessa fábrica. Xiii, lascou. Como que eu faço isso, meu Deus? Eu vou pegar as informações que ele deu. Ele diz o seguinte, que a especificação de cada lâmpada é 30 watts e 110 volts, correto? Então, vou pegar a fórmula da potência para calcular a potência que passa em cada uma dessas lâmpadas. Eu vou utilizar o piu, piu, piu. Potência 33, tensão 110. Qual que é a corrente que cada lâmpada vai exigir? Cada lâmpada vai exigir aproximadamente, né? 0,3 amperes. Então, fazendo uma regrinha de 3, eu sei que uma lâmpada é 0,3 amperes. X lâmpadas, 10 amperes, que é o valor máximo da corrente, esses 10 amperes. Multiplicando em cruz, eu tenho que, para 10 amperes, eu aguento até 33 lâmpadas com essas especificações, 33 watts e 110 volts. Sendo assim, a alternativa C. O sistema ainda suporta 3 lâmpadas, porque só tem 30, né? Essa corrente de 10 amperes é para 33 lâmpadas, então alternativa C. A alternativa, o exercício 3, alternativa C. Belezinha? É a alternativa, tá. Alternativa C. Por que que é a alternativa C? A alternativa A não é incorreto, porque nesse circuito a lâmpada ela possui uma tensão de 220 volts. Não pode ser esse valor. O item B é incorreto porque nesse circuito as duas tomadas estão com uma tensão de 220 volts. O item C, por que ele é o correto? Ele é o correto porque para que a lâmpada funcione como esperado, ela deverá ser ligada em série com o interruptor, sendo um de seus terminais deverá estar em fase e o outro no neutro. Sempre assim, um em fase e outro no neutro. A tomada de 110 deve ter um terminal na fase e outro no neutro. E a tomada de 220 deve ter um terminal em uma fase e outro terminal na outra fase. Esse exercício 3, gente, sistema COP também, não dei muita atenção para ele. Como eu falei, essa parte de ligação, especificamente no formato como está o exercício 3, é bem raro de estar aparecendo. É muito raro mesmo.
Exercício 1 e exercício 2, principalmente exercício 2, são mais comuns de estarem sendo cobrados quando eu vou pensar na questão de circuito residencial, ok? Bom, era isso então. Até mais.